Quando esse sistema começou, muitos agrônomos, duvidando da prática, perguntaram: será que o gesso não vai lavar, levar para baixo tudo? Esse ponto é importante. Esse ponto é muito importante e que cabe aqui uma discussão que é fundamental, né? Ele vai falar, será que o gesso ele não vai levar aqui os cátions, principalmente, para as camadas inferiores? Eu vou falar sobre isso, mas quero que vocês prestem atenção. Todos os nutrientes que ficam na parte mais alta do solo? Bem, entre essas duas leiras, nós pedimos que fosse aberta uma trincheira para a gente ver a parte oculta, a chamada metade escondida da planta. Vamos ver o que está acontecendo no subsolo do cafezal. É uma cabeleira robusta, em cada palmo milhares de raízes e radicelas. Quem prestou atenção e guardou o conteúdo das aulas de biologia, há de se lembrar que essa ramagem é a estrutura de dois sistemas vasculares chamados de xilema e floema. O xilema bombeia água e nutrientes, a seiva bruta para a fotossíntese lá em cima nas folhas, e o floema traz de volta a seiva elaborada, com glicose, amidos, etc., para alimentar a planta. A raiz não cresce à toa, ela também precisa de comida, ela precisa de carboidratos. Sim. Então ela recebe de volta uma alimentação extraordinária da fotossíntese. Quanto mais raiz, mais bem tratadas, né, mais funcionais, melhor a parte aérea. Gente, perfeito, perfeito. A planta nunca se engana. Se ela desceu até lá é porque ela encontrou boas condições. Galera, a primeira coisa que eu quero que vocês já comecem a perceber aqui é o tamanho aqui da trincheira que eles fizeram, né? Isso daqui, assim, pelo tamanho do solo, isso daqui já começa a dar uma ideia interessante sobre o tipo de solo em que eles estão trabalhando aqui agora. Isso daqui é algo que vocês precisam observar. Vejam, né? Eles estão aqui dentro da trincheira onde que cobre totalmente o tamanho deles aqui, 1,70 m, 1,80 m, enfim. Então comece a perceber isso daqui. Isso daqui vai ser fundamental para a gente poder entender um pouco dessa dinâmica que esse produtor utilizou. Físicas do solo, encontrando água, oxigênio e nutrientes. A gente está falando aqui que o subsolo tem água. A ideia geral que todo mundo tem de água é o líquido. E aqui nós estamos pisando no seco. Como é que você me prova que tem água aqui dentro? Quero que vocês deem uma olhada também aqui agora, ó, no solo, né, que ele está pegando aqui agora, né? Quero perceber um solo, quem prestou atenção na aula de textura de solo, enfim, quem estudou um pouquinho essa parte de solos, já começa a entender o tipo de solo que ele tem aqui em mãos, né? Dê uma olhada em como que é a reação desse solo na mão, né? A plasticidade dele, presta atenção. A planta... Olha só, olha a plasticidade do solo. Professor, olha a umidade aí. A umidade faz com que essa argila se aglomere. Se fosse completamente seco, isso aqui era pó. Certeza, perfeito. Que é o colante dessas argilas. E a prova final de que não falta água é a planta verde bonita crescendo. Essa é a maior prova. Na fazenda de um vizinho, a título de comparação, nós pedimos também que fosse aberta uma outra trincheira, agora numa lavoura plantada colocada no modo convencional. O espaçamento é maior e não tem capim entre as leiras. Se chove, forma enxurrada e a água vai embora. E exposto assim, além de a evaporação ser muito maior, o calor degrada o sistema radicular. As pesquisas mostram que quando o solo atinge temperaturas superiores a 32 graus, as raízes mais perto da superfície morrem. O dono... Galera, vamos lá, eu vou precisar dar uma parada agora, porque esse daqui é o ponto fundamental em que esse vídeo aqui gerou muitas críticas, inclusive, por parte de alguns técnicos, e outras pessoas não falam, não, esse produtor está correto. Só para que você entenda, eu fiz alguns cortes aqui nesse vídeo, né, porque a reportagem é um pouco longa. No geral é o seguinte, esse produtor ele faz uma superdosagem de gesso nesse solo todos os anos. Uma quantidade muito grande. E na prática, o café dele se desenvolveu muito bem. Quando a gente pega essa trincheira, a gente vê, caraca, o sistema radicular se desenvolveu demais. Daniel, tem algo errado nessa prática? Olha só, para esse produtor aqui, não. Funcionou e está funcionando muito bem. E aí você pode estar se perguntando assim, mas Daniel, utilizar grandes doses de gesso não pode ser prejudicial para o solo? Pode.
Mas foi por isso que eu pedi para que vocês olhassem aqui agora para duas variáveis importantes. A primeira delas é a forma com que eles fizeram ali a trincheira, que mostra que aquele ali não é um solo novo, é um solo muito desenvolvido. E o segundo ponto é a plasticidade daquele solo, e que mostra que pode ter ali um bom teor de argila. Eu não posso crivar isso aqui, que eu precisaria de uma análise física do solo. Mas por experiência, você já olha e fala, é um solo que ele pode ter aqui uma boa... apesar de ele estar muito bem floculado, que eu já expliquei essa função essa questão da floculação, mas sim, é um solo que pode ter uma boa CTC. Certo? Possivelmente tem ali uma boa CTC, a gente vê, enfim, toda a coloração, a plasticidade, um solo muito bem desenvolvido, possivelmente um solo mais velho, certo? Isso mostra, então, que a dosagem alta para esse solo não é um problema. Na verdade, vai contribuir bastante. Vai contribuir bastante. E alguém já pode estar perguntando assim, mas e se o gesso lixiviar os cátions, a planta não iria absorver as raízes? Alguém perguntou aqui agora, o Alex, eu acho. Ok, faz sentido. Na prática, né, na teoria e na prática é assim mesmo. Só que a gente tem que olhar para cada solo de forma individual. Para um solo muito desenvolvido como esse solo, ele tem a capacidade sim de receber uma grande quantidade de gesso. CTC mais alta, possivelmente, talvez um pouquinho mais de teor de argila, um solo mais velho, entende? Então esse solo, os benefícios da alta dosagem de gesso dele é positivo. Só que, agora, existe um outro lado que a gente também tem que observar. Porque se eu pego, por exemplo, um solo mais novo, um solo talvez com CTC mais baixa, né, um solo raso, e vou fazer altas dosagens, talvez um solo um pouco mais arenoso, e vou fazer uma alta dosagem de gesso todos os anos, ele passa a ser prejudicial. Entende? Um solo com poder tampão menor, ele passa a ser prejudicial. Então, essa reportagem, eu acho ela muito interessante, eu gosto demais dela, eu já assisti ela várias vezes, né, e já discuti isso daqui de forma positiva, é lógico, com vários profissionais da área, né, a gente já debateu sobre isso daqui, né, no bom sentido, sobre as conclusões que a gente chega olhando para esse produtor. Que, tecnicamente falando, ele não está fazendo errado. Esse produtor não está fazendo errado. Por quê? Porque o tipo de solo dele permite esse manejo. Para outros tipos de solo, talvez não fosse o ideal estar fazendo alta dosagem. Entende? Então isso daqui é muito importante. É por isso que eu peço a vocês que estão aqui agora assistindo esse vídeo, né, assistindo essa aula, que vocês entendam que assim, o manejo que o colega lá está fazendo, não necessariamente ele serve para você. 100% das vezes. É preciso analisar cada cultura, cada solo, cada região de forma individual. Caso contrário, você pode cometer alguns erros técnicos que podem comprometer ali o seu cultivo. Porém, eu sou sim um defensor de altas doses de corretivos. Calcário, estou falando de calcário aqui, tá? Não necessariamente de gesso. Mas também em condições onde que podem ser utilizados, também altas doses de gesso. Mas eu tenho sempre um pé atrás científico de fazer as coisas da forma correta, para que não seja feito, né, de forma equivocada. Então, essa reportagem ela é fantástica. Esse caso ele é muito interessante. Ele é um caso isolado que funciona, as altas dosagens de gessagem funcionam muito bem, exatamente por conta do tipo de solo. Certo? O solo da minha propriedade, por exemplo, ele é bem parecido com o desse produtor. Um solo mais velho, um solo mais argiloso. A única coisa que eu não tenho é muito teor de matéria orgânica ainda, né? Eu adquiri essa propriedade há algum tempo e o manejo de elevação de matéria orgânica ele leva tempo, certo? Eu estou fazendo isso. Então, o meu solo, por exemplo, ele aceita altas doses de gesso. Aceita muito bem. Né? Eu ainda estou com a CTC um pouco baixa, mas a gente, com a matéria orgânica, esse manejo, eu estou conseguindo elevar. Entende? O colega falou assim, a alta dosagem de gesso não vai significar um aumento de produtividade considerado. Então,
É aí que tá, porque qual que vai ser a função do gesso? Aqui a gente vai ter duas funções importantes. Primeira delas, melhorar o ambiente radicular em profundidade. Como que eu vou fazer essa melhora do ambiente radicular em profundidade? Vou neutralizar alumínio, vou disponibilizar cálcio. Automaticamente, essa disponibilidade de cálcio, por exemplo, vai balancear as cargas negativas do solo, cargas negativas e positivas, né, do solo, e vai ocasionar aqui a floculação. É por isso que lá no início dessa aula eu expliquei para vocês sobre a floculação. Entende a ligação aqui agora? Vai melhorar a floculação. Automaticamente melhorando a floculação, diminuindo a dispersão, ou seja, diminuindo a predominância de cargas negativas no solo, eu vou sim conseguir dar uma melhor possibilidade de absorção de nutrientes, de absorção de água em profundidade. Então, sim, nesse momento aqui a gente vai dar uma melhor oportunidade, dar uma melhor possibilidade para que a planta, então, tenha ali uma melhor absorção, enfim. E aí sim, depois, como consequência, uma melhor produtividade. Entende, galera? Isso daqui é fundamental. É por isso que você nunca pode estar olhando, né, para um caso específico e generalizar como se ele servisse para todo mundo.